Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queria que acendesse as luzes, por gentileza. Hebreus capítulo de número 12. Vamos ler 3 versículos só. Já vai dar para nós meditarmos na palavra de Deus. Glória a Deus. Hebreus capítulo de número 12, verso 1 a 3. Glória a Deus. Quantos encontraram? Amém? Amém. Ela nem abriu a Bíblia ainda. Acha aí Hebreus capítulo 12. Verso 1 ao verso 3. A gente ora a Deus, fala conosco, né? Então, na leitura da palavra, Deus já vai falar conosco. Por isso que nós precisamos ter atenção naquilo que Deus quer falar conosco. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos, diga comigo, deixemos, mais forte, deixemos, obrigado, todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que está proposta. Diga, está proposta. Olhando para Jesus, o autor, o consumador da fé, qual pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Considerai, diga, considerai isso. Pois aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Diga comigo, desfaleçais em nosso ânimo. Obrigado, podeis assentar. O livro que estamos lendo, o livro de Hebreus, eu acho esse livro espetacular. Toda a Bíblia, ela é espetacular. Ler a Bíblia é uma viagem no tempo. Ler a Bíblia é se encontrar com Deus. Ler a Bíblia também é se encontrar consigo mesmo. E as cartas, todos os livros, eu estou lendo Gênesis, que emocionante a história de Gênesis. Deixa a gente impactado. Mas a carta de Hebreus, eu acho ela tremenda. Primeiro, porque não se sabe quem escreveu. Essa carta, eu creio que Deus olhou e disse assim, olha, eu não quero que ninguém ponha um nome, eu quero somente que escreva o que eu estou falando, para que toda glória, para que todo louvor possa ser meu. Então, quando você lê a carta de Hebreus, você não vai encontrar o autor no sentido de quem escreveu, mas você vai encontrar o autor, que é Deus, na palavra de Deus. E Hebreus traz grandes verdades. E no livro de Hebreus tem um versículo que diz que nós temos que ter uma âncora na nossa alma. E âncora é aquilo que os navios usam para fixar o navio. Quem conhece? Para deixar ele estável, para deixar parado. Então, o livro de Hebreus diz que nós temos que ter uma âncora. E nós temos que deixar essa âncora lá no Santo dos Santos, lá no lugar santo. Nós temos que estar ancorados em Deus. E hoje eu senti confortável em trazer essa mensagem nesse versículo, nesse capítulo, nesses versículos. Eu senti Deus falando comigo, eu quero compartilhar isso com você. No livro de Hebreus, nós encontramos os heróis da fé. Nós vamos falar um pouco dele. Mas esse livro, ele fala também de corrida, ele fala de a corrida com Cristo, a caminhada com Cristo. Eu sempre digo que não importa muitas vezes como você começa com Deus. Às vezes a gente começa não crendo. Às vezes no começo a gente nem se converte de fato. No começo a gente nem entende as coisas de fato. No começo a gente às vezes até aceita porque alguém aceitou. Mas não importa muitas vezes como começamos a nossa caminhada com Cristo. Mas o que importa é como nós permanecemos
É isso que importa. Porque quem permanece na caminhada de Cristo, termina a carreira. O importante, às vezes, não é tanto começar, mas é permanecer e terminar a carreira. Amém? Porque o que adianta começar e não perseverar, e não continuar, e não terminar a carreira? Então, o texto que estamos lendo, ele sugere que nós temos uma carreira para prosseguir, para caminhar. E nesse capítulo, ele nos lembra do exemplo de Jesus. Que Jesus, pense comigo, ele deixou tudo de bom. A Bíblia diz que ele dispôs da sua glória. Ninguém tirou, ninguém tomou, ele dispôs. Ele olhou e disse: Pai, eu vou lá viver no meio da escória, viver no meio dos leprosos, sentir o mau cheiro da humanidade pecaminosa. Mas eu vou lá com propósito, eu vou lá para libertá-los. Eu vou lá para pagar um preço. Eu vou lá para tirar das costas dele um jugo. Eu vou lá para tirar dele uma condenação. E ele dispõe da glória. Ele sai do trono e vem ser um de nós para morrer na cruz, para libertar-nos do cativeiro. Então, eu quero, junto com você, nesses 3 versículos, encontrar algumas verdades que nós podemos praticar na nossa vida para que possamos ter sucesso. Quando se fala de sucesso, algumas mentes pensam em sucesso financeiro. Mas Deus, Ele não somente oferece sucesso financeiro. Temos que também ter sucesso espiritual. Porque não adianta toda a prata, todo o dinheiro que possamos ter, se nós não formos bem-sucedidos. E se nós não tivermos sucesso na nossa vida espiritual. E nós vemos muitas vezes pessoas pensando em ter sucesso somente na matéria, mas esquecem que precisam ser bem-sucedidos na vida espiritual. Olha aí do teu lado, vê se tem alguém aí que está sendo bem-sucedido na vida espiritual. Amém? Ué, vocês deixaram... Ah, entendi. Domingo passado vocês deram todo glória, agora não tem glória para dar ao Senhor? Hã? É, glória a Deus. Deus está falando que nós temos que ser bem-sucedidos espiritualmente. Então nós vamos aprender nesse texto e retirar desse texto algumas coisas que nós podemos pôr em prática na nossa vida para ter sucesso nessa caminhada. Amém? Não é só sucesso no casamento, não é só sucesso profissional, não é só sucesso na escola, na vida secular, mas é o sucesso na vida espiritual. Porque quando a gente vem para Jesus, o mais importante é começar a ter sucesso na vida espiritual. E o sucesso da vida espiritual, ela não consiste em um dia, em um mês, mas consiste numa vida. Amém? Amém ou não amém? É uma vida, é uma caminhada, é perseverar. As coisas não estão fáceis, mas nós ficamos com os pés nos caminhos do Senhor. E isso vai nos levar a chegar como Paulo e dizer: eu combati o bom combate, terminei a carreira, agora só resta receber aquilo que está proposto para mim. Então, a primeira coisa que eu quero ver com você nesse texto aqui, a primeira coisa que eu quero tirar para a nossa vida, porque eu vejo muitas vezes, eu matei muita rolinha, eu cacei muito pássaro. Eu, quando era meninão, meu pai me deu uma espingarda com um cinturão de cartucho, porque o meu pai plantava arroz, e os pássaros detonavam o arroz. E o meu pai disse assim: você pega essa espingarda com 13 anos, e você vai lá e todo passarinho que tentar sentar no arroz, você mete chumbo. Então eu ficava, depois da escola, sentado lá, e você não vai acreditar, mas vai passar a acreditar no que eu vou falar, porque eu estou falando e eu não minto, amém? Eu matava de 2 pombas num tiro. Olha lá, a irmã está lá. Cara, 2 pombas num tiro. 2 pombas num tiro. Eu e meu irmão, nós ficávamos treinando quem mata mais. Eu esperava as pombas se ajuntarem, porque as pombas são românticas. Quando você vê um casal de pombinha no fio, elas ficam se encostando uma na outra. E nós esperávamos o momento H e atirava, caía 2 de uma vez só. Então, isso que eu quero dizer para você. Quando você tem um alvo, o alvo se torna poderoso na sua vida. Então, quando nós colocávamos a espingarda no alvo, nós não víamos mais nada. Vinha outros pássaros, mas nós estávamos concentrados no pássaro que nós queríamos acertar. Então, aquele pássaro
tomava poder sobre nós, e nós tínhamos um alvo. Sentou uma pomba maior, sentou um pássaro mais gostoso, sentou uma codorninha, veio outro pássaro, mas nós já estamos com um pássaro no alvo, e nós não tirávamos os olhos do alvo, porque nós já tínhamos mirado em alguém. Então, quando você tem alvo, isso se torna poderoso. Então, a primeira coisa que eu tiro aqui é assim, na vida cristã, nós temos que ter meta. Nós temos que ter metas. Viver uma vida cristã sem metas não tem sentido. O apóstolo Paulo diz assim na primeira carta de Coríntios, capítulo 2 e verso 26. O apóstolo diz assim, corro, também eu, não sem meta. Luto, não sem meta. Assim, luto, não como desferindo golpes ao ar. Então o próprio Paulo, ele tinha uma meta. Nós temos que ter meta na nossa vida cristã. A vida cristã é uma corrida, é uma carreira que nós temos que alcançar. Quando alguém se estuda para que possa alcançar uma carreira. E Deus tem uma carreira proposta para cada um de nós. E nós temos que ter metas, e metas bem consistentes para a nossa vida. O próprio Jesus, quando ele veio na terra, ele não veio passear. Ele não veio para fazer turismo. Ele tinha uma meta. É por isso que em 3 anos e pouco, ele cumpriu a meta que tinha que fazer aqui. Ele veio concentrado, ele tinha algo para fazer. Nós cristãos temos que ter uma meta para que possamos, através dessa meta, gerar um alvo e esse alvo tornar-se poderoso na nossa vida, para nós prosseguirmos na carreira. Amém? Então, se você quer saber qual é a meta que nós temos que ter na vida cristã, o capítulo 12 vai revelar. A meta, nada menos e nada mais é que ter a presença de Deus na nossa vida e ser semelhantes a Ele. Essa é a meta de todo cristão. É ser semelhante a Jesus. E enquanto você vê na Bíblia que temos que parecer com Jesus, nós achamos um absurdo. Mas Ele não deixou isso escrito, sendo que nós não podemos fazer. Temos que ser semelhantes a Ele. O que isso quer dizer? Isso equivale a dizer que temos que parecer com Cristo. Parecer com eles nas atitudes, parecer com eles nas emoções, nos pensamentos. Então, se estamos sem direção, a um ponto, não temos lugar para chegar, é bom perguntar a nós mesmos como está a nossa vida cristã. Querido, a nossa meta na vida cristã é ser como Cristo nessa terra. É amar como Ele amou. É crer como Ele creu. É viver como Ele viveu. Posso ouvir um amém? Então Deus, Ele tem esse chamado para você. Ser como Ele, parecer com Ele. Alguém já disse assim para mim: eu quero viver o máximo e usufruir o máximo da vida. Eu quero viver o quanto mais melhor possível nessa vida. E isso é louvável. Mas a você e a mim, como viver o máximo dessa vida? Como chegar ao fim desses dias e falar: eu vivi tudo que eu devia viver. Eu tive tudo que tive que ter. Eu usufruí de tudo que tinha que usufruir. Como nós vamos falar isso como cristão? Então, para nós falarmos isso, nós temos que ter essa meta, ser como Cristo, pensar como Cristo e ter as metas de Cristo. Irmão, quando você sai do reino das trevas e vem para o reino da luz, se você não tiver as mesmas metas de Cristo, você não se importará com as coisas que Cristo se importa. É por isso que as pessoas lá fora não entendem o que nós fazemos. Elas acham que nós damos dinheiro a pastor. Ao contrário, nós semeamos, nós ofertamos, queremos ganhar mais para dizimar mais e para ofertar mais. Nós cremos, nós não vemos. Quando nós não entendemos algo, nós não procuramos entender. Quando algo não tem resposta, quando algo não conseguimos entender, nós cremos. Então a Bíblia não é para entender, a Bíblia é para crer. Então se você quer viver o máximo,
Se você quer tirar o máximo, porque eu tinha 25, já tenho 50. Tem gente com 56. Tem o pastor Rochihara com 28. E nós estamos chegando aí nessa caminhada. Então nós temos que tirar o bom proveito. E como? Para tirar o bom proveito, nós temos que ter os alvos de Deus como o nosso. A meta de Deus como a nossa. Os propósitos de Deus como a nossa. Aí nós vamos viver o máximo da nossa vida. Deus não vai me levar hoje, mas eu quero dizer para você que eu tenho passado por muitas advergências, mas eu me alegro o dia que Jesus me encontrou. Eu me alegro. E eu tenho me alegrado em ter permanecido fiel até aqui ao Senhor. Ele tem me dado experiências. E eu digo, Deus, se o Senhor não estivesse na minha vida, eu estaria frustrado. Mas o Senhor tem me feito assentar entre príncipes. O Senhor escreveu meu nome no livro da vida. O Senhor se entregou por mim. Eu sou um servo do Senhor. Então, se nós queremos viver o máximo e usufruir o máximo dessa vida, temos que ter essa meta, ser igual a Deus. E ter os propósitos de Deus como os nossos. Como a expansão do reino. Ganhar almas para Jesus. Alcançar vidas para Jesus. Cuidar bem da casa, do templo do Senhor. Para que ela possa manter com as portas abertas. Para dizer às pessoas, pode vir. Que aqui tem uma palavra de salvação. Aqui tem uma palavra de libertação. Aqui tem uma palavra de restauração. Então nós temos que ter meta. Segunda coisa que eu quero tirar aqui desse texto. Na vida cristã, nós temos uma inspiração. Nós não temos que ter, nós temos uma inspiração. O capítulo que lemos fala que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Então, nós estamos rodeados por pessoas que já passaram por essa carreira. Quando você encontra no livro da fé, você encontra Abraão, você encontra Isaac, você encontra Jacó, você encontra Noé, você encontra um monte de pessoas que venceram porque creram em Deus. Então a Bíblia diz que essas pessoas estão nos rodeando, e estão vendo e dizendo assim, agora é a sua vez de correr, agora é a sua vez de vencer, agora é a sua vez de conquistar, agora é a sua vez. Então quando você olha nesse texto, isso nos inspira. Quando você vai jogar futebol e tem bastante torcida, você não joga nada, mas você fica inspirado. Os caras ficam gritando lá, você fica até arrepiado. Você joga até um pouquinho melhor, porque você está inspirado. Então a Bíblia diz que nós temos um monte de testemunhas que já venceram. Venceram a morte, venceram a dificuldade, já partiram dessa, mas agora eles são espectadores olhando para mim e para você e dizendo, olha, continua. Vai em frente, porque eu já passei por aí, é assim mesmo. As coisas não são fáceis não, mas com Cristo você vai vencer e com Cristo você vai chegar. Então isso nos inspira. Quando você vai cantar e tem um grande público te observando, isso te inspira, não é? Você fica meio com medo, mas isso te inspira, isso te emociona, isso te leva até o fim. E a Bíblia diz aqui, que nós temos uma grande nuvem de testemunho olhando para nós. E dizendo assim, não para. Por que está triste? Não tem leão atrás de você. Não tem aí perseguidores querendo pregar você na cruz. Não tem Nero querendo queimar você, fazer você de uma luz lá em Roma, na escuridão, queimando você com óleo. Ei, continua. Isso nos inspira a continuar. Nós não podemos deixar de correr essa corrida. Nós não precisamos nem ter ido a Abraão. Minha mãe já foi, faz 6 meses, permaneceu na fé. 80 anos lia a Bíblia, 83 anos lia a Bíblia, 84 anos quando partiu, lia a Bíblia e velhinha ia para a igreja dar glórias a Deus. Então isso nos inspira. Isso tem que inspirar você, incentivar você a continuar correndo. Então nós temos uma nuvem grande de testemunhas. Porém, não somente uma nuvem de pessoas que já venceram, mas também nós temos uma nuvem de problemas para vencer. Porque na caminhada não é só descida. Não é só banguela, como diz na minha cidade. Não é só de cabeça para baixo. Não é só no ponto morto. Ei, a caminhada com Jesus
Às vezes é banguelinha, você diz está mole, você vai que vai. Uhul! Mas de vez em quando a rua fica plana e você começa a andar. Fala, ih, Jesus, está ficando plano. Mas daqui a pouco vai ver um top, como diz na minha cidade, vem um subidão que você tem que falar, ai Jesus, que subida! Mas tem que continuar. Por quê? Porque essas são as dificuldades do caminho. Essas são os obstáculos. São também nuvens de pecado que muitas vezes nos impede de correr essa corrida. Temos que estar inspirados. Inspiração, as pessoas estão olhando para a gente. Aqueles que já venceram, aqueles que passaram. Eles olham e dizem assim, força, essa subida eu já atravessei. Você consegue, você vai em frente. Vai em frente, você vai conseguir. Então isso inspira a gente a continuar a caminhada. Pense comigo. Se você está fazendo alguma coisa, se você vai apresentar alguma coisa para os públicos. Eu me lembro quando eu servi o exército, o pastor Rochela também já foi policial. 7 de setembro, quando nós íamos desfilar. Pensa num soldado magrelo, mas cheio. 7 de setembro. Apresentação do exército. Aquilo lá era uma adrenalina pura, irmão. Só não podia dar tiro. E quando nós passávamos pela tribuna das autoridades, do prefeito, deputado, governadores, senadores, nós passávamos, batia o pé, fazíamos sentido, virávamos a cabeça e passávamos firme. Por quê? Aquilo nos empolgava, as autoridades. Quando existe o dia 7 de setembro, que é o desfile, é emocionante ver, mas o mais emocionante é naquela carreira. Você treinou o ano todo para marchar certo. Você treinou o ano todo para fazer as cruzadas de armas certo. Você treinou para passar diante daquele público e dizer, olha, nós somos o exército do Brasil, nós somos os soldados do Brasil, nós somos aquele que se precisar, vamos dar a vida por vocês. E o pessoal aplaudia, aquilo emocionava a gente. E a Bíblia diz que tem um monte de pessoas olhando para você que já venceram as dificuldades, que já venceram a luta, que já venceram o pecado, que já venceram os problemas, e nós podemos também. Isso me inspira a continuar firme a caminhada. Amém? Então Hebreus mostra nesse versículo que nós também estamos rodeados diante de uma plateia que nos observa atentamente. Na plateia estão todos os heróis da fé do Antigo Testamento. Estão dizendo lá, eita, não, é agora, as coisas vão ficar difíceis, mas você vai vencer. Então, eu quero deixar essa palavra para você, nesse segundo ponto. Se esforce, meu irmão. Cutuca aí e diga, se esforce. Se esforce para realizar a vontade de Deus. Ah não, pastor, é o seguinte. Então, não esforça, meu irmão. Tem hora que não é hora de dar glória, é hora de chorar, mas se esforça em fazer a vontade de Deus. Nesta caminhada, com essa inspiração dessas pessoas olhando para nós, nós temos que descarregar todo o peso que impede a gente de avançar. Então nós temos que se esforçar, pois há uma plateia de vencedores, não é de perdedores. Aí eles estão torcendo por nós, pelo nosso sucesso, assim como eles venceram e foram fiéis ao Senhor, eu e você também venceremos e continuaremos fiéis ao Senhor. Amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Terceira coisa, na vida cristã, nós temos obstáculos a transpor. Nós temos obstáculos para pular. Nós temos obstáculos para saltar. Nós temos obstáculos que vão se opor a nós, mas nós vamos vencê-lo, amém? Na vida cristã tem obstáculo. Ah, pastor, eu vim para Jesus pensando que tudo seria fácil. Nem sem Jesus é tudo fácil. E com Jesus, Ele faz questão que você possa transpor, pular, vencer, superar os obstáculos que se apresentam na nossa vida. Querido, você gosta de milagre? Eu também gosto, mas nem tudo é milagre. Tem coisas que não tem milagre.
Ai, Senhor, tira os obstáculos da minha vida. Você já orou assim? Já orou? Tira todos os obstáculos. Quem disse que Deus tira o obstáculo? Ai, pastor, eu oro sempre assim, então para. Muda a oração. Qual, pastor? Senhor, me dá força para pular os obstáculos, para vencer os obstáculos, para conquistar os obstáculos, para transpor os obstáculos que se aparecem na nossa vida. Ah, tem obstáculo na sua vida? Ah, eu estou orando para Deus tirar. Deus não vai. Por quê? Porque os obstáculos vão fazer você forte. Os obstáculos, quando você transpor, quando você vencer, você vai bater no peito e dizer, eu venci mais um, eu passei mais um, agora pode vir mais, que eu vou transpor também. Então, na vida cristã, nós teremos obstáculos, mas não para nos parar, para nós pularmos, para nós transpor, para nós vencermos. Ninguém pode alcançar sucesso, querido, quando se sente preso. Ninguém pode alcançar sucesso, ninguém pode transpor, ninguém pode pular quando está muito pesado. Ouça, eu quero fazer uma ilustração. Havia um homem andando numa estrada, indo para uma cidade. E ele carregava numa mão uma pedra muito pesada. E ele carregava na sua cabeça, equilibrando, uma abóbora muito grande. E ele estava indo. Aí ele encontrou um cidadão. O cidadão olhou para ele e disse, para onde o senhor vai? Eu estou indo para a cidade vizinha. Mas eu estou muito cansado, muito desgostado. O caminho está muito pesado. Ele olhou e disse assim, o rapaz olhou e disse assim, por que o senhor não joga essa pedra que está na tua mão? Aí ele olhou e falou, é verdade. Jogou a pedra. E continuou caminhando. Continuou caminhando. Aí ele encontra outra pessoa e ele conversa. Oh, quanto quilômetro está a cidade vizinha? Ah, uns 2 quilômetros aí. Então estou indo para lá, mas estou muito cansado ainda. Aí o homem olhou para ele e falou, por que você não joga essa abóbora que está na tua cabeça? Ele falou, ah, abóbora, nem vi que estava aqui, e jogou. Aí ele continuou a caminhada e chegou na cidade. Aí eu te pergunto, o problema que fazia ele estar cansado, que fazia ele andar lento, que fazia ele ficar desgostado, cansado, era a distância? Era a pedra? Era a abóbora na cabeça? Talvez você fale, era. Não. O problema não era a pedra. O problema não era a abóbora. O problema era que ele não sabia que estava carregando a pedra e a abóbora na cabeça. E muitos de nós têm carregado peso e não estamos sabendo que está muito pesado. Aí a gente, ai meu Deus, hoje é dia de culto, acho que eu nem vou, hein? Acho que vai só a minha alma no culto, acho que só vai o meu espírito. Tem uns que nem conseguem ficar no culto, porque está muito pesado e não está conseguindo caminhar mais. Então, nós temos que tirar da nossa vida tudo que é pesado demais. Tudo que está tirando a prioridade da nossa carreira. Tudo que está nos amarrando, porque o versículo diz assim, corram. E não fique embaraçado com as coisas. Então, você tem que jogar fora aquilo que está trazendo peso e impedindo você de ter sucesso na caminhada, irmão. Amém? Às vezes, eu confesso, às vezes ler a Bíblia é um pouco difícil. Eu confesso que às vezes orar é difícil, não é fácil. É muito mais fácil você ver 4 filmes no dia. É muito mais fácil você ficar 2 horas no Facebook. É muito mais fácil você ficar 3 horas mandando e-mail pelo Line. Muito mais fácil você ver filme evangélico. Mas eu quero dizer para você que nem o filme evangélico pode tomar o lugar da Bíblia na sua vida. Ah, não, mas eu estou vendo filme evangélico. Filme evangélico não vai sustentar você, não vai dar sustância, não vai dar força. Porque a força vem da palavra, a força vem da oração. Você quer ter sucesso nessa caminhada? Nós temos que transpor os obstáculos. E nós temos que olhar para dentro de nós. Muitas vezes temos que olhar para nós e reconhecer que estamos presos com muitas coisas que a tecnologia tem nos oferecido, irmãos. Porque o Facebook cresceu, a internet cresceu e tem tomado um lugar prioritário na vida do cristão, que é a leitura, que é a meditação da palavra, que é a oração. Então hoje Deus tem dito para nós, olha, tem que transpor isso. A minha esposa estava falando para mim esses dias, você está vendo muito filme de guerra, para estar querendo virar soldado?
Não estava conseguindo ficar sem ver um filminho todo dia de guerra. E eu vejo os mesmos. Meus filhos falam, não vou nem ver, que eu já sei. De vez em quando, para me lembrar, eu puxo lá de 20 anos atrás. Aquele que o soldado atirava, o outro desviava da bala. Né? Mas por quê, pastor? Porque era aquela espingarda de socar. Pum! Saía primeiro uma fumaça, depois ia um monte de chumbo. O cara só fazia assim. A espingarda antes dava 2 tiros. Pá! Depois que saía o chumbo. Então o cara já escondia. Era difícil de matar alguém com aquela espingarda. Mas isso começa a tomar prioridade. Isso começa a tomar um lugar. Aí o nosso homem interior fica fraco, sem alimento. Aí ficamos desanimados com as coisas de Deus. E nós não podemos. Temos que transpor essas barreiras. E temos que tirar essa bagagem. E voltarmos cada dia mais para Deus. Se é que queremos ter sucesso na nossa caminhada com Cristo. Por quê? Seria muito fácil aceitar a Cristo e já ir para o céu. Quem quer aceitar a Cristo e ir para o céu? Já aceita e já, pum, vira uma fumaça e vai, né? Mas não é não. Quando a gente aceita Jesus, ele fala, agora tem uma jornada. Tem uma caminhada. Vocês agora têm uma caminhada a percorrer neste lugar aí. E nessa corrida que vocês têm, nessa caminhada, vocês pregam o evangelho para todo mundo. E se encontrar com os enfermos, ore por eles, cure eles. Então nós temos que ter sucesso na nossa vida, mas precisamos aprender, transpor as barreiras. Tem gente que não quer transpor a barreira. Quando chega uma dificuldade, ele vai orar. Ai, Deus, o Senhor está vendo? Olhe para os montes, de onde vem o socorro? E Deus fala como falou para Moisés. Na minha tradução, Deus falando para Moisés. O que você está fazendo, Moisés? Estou orando. Agora não é hora de orar não, rapaz. Manda este povo marchar em cima deste mar fechado. Eu digo que orar é bom, mas tem hora que Deus fala, já orou muito, avança, 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 avança. Se eles... Ó Moisés, congregação de Israel, vamos fazer aqui 30 dias de campanha de oração e jejum. Estavam mortos, Faraó matava eles. Faraó ia matar eles. Quando ele vai orar, Deus diz, não ora, mande que marche. Temos que transpor as barreiras. E o mar não se abriu e depois eles passaram. O mar abriu-se quando os sacerdotes e os levitas pisaram na água. Quando eles encararam. O Jordão, quando abriu para o povo Israel, só abriu quando eles entraram na água. Tem coisas que só abrem. Tem barreiras que só saem quando a gente vai para cima deles. Queridos, nós estamos numa geração de crente muito fraco. Qualquer coisinha para ele. Crente casca de ovo. Não é nem crente cristal, porque cristal é caro. Tem casca de ovo. Qualquer coisinha trinca. Ó céu! Ó terra! Que luta! Que dificuldade que estou passando! Irmão, eu vou ser bem sincero. Tem hora que eu tenho vontade de comprar um leão. Comprar um leão, Rogério. Em vez de cachorro, comprar um leão. E deixar o bicho com fome. Quando eu encontrar um crente casca de ovo, eu vou falar para ele assim, corre meu filho, porque eu vou soltar o leão, para comer você infeliz. Diga para o teu irmão, casca de ovo não, nós temos que transpor as barreiras. Não tem nem um leão correndo atrás da gente, maninho. Por que está aí com um beicinho de... Levanta os olhos, ora para Cristo, vai para cima! Ah, eu quero ter sucesso, pastor, mas eu não consigo. Vai conseguir. Tem testemunha que já passaram por aí. Então nós temos que ir para cima das dificuldades. Quarta coisa que eu vejo nesse texto que eu acho interessante mencionar a você. Na vida cristã, temos um importante meio para avançar. Na vida cristã, nós temos um importante meio para avançar. Porque, irmão, a Bíblia diz assim, pastor Rochihara, que Deus não se agrada naquele que retrocede. Então isso quer dizer que Deus não quer que voltemos para trás, mas quer que prosseguimos para o alvo.
Com Jesus não tem meia volta e não tem marcha ré, é só primeira. É tratorzão, é indo para frente, é para conquistar, é para arrancar as barreiras, é para chutar os obstáculos e vencer. Oh, glória a Deus. É isso, irmão, que Deus está propondo para a gente. Então, nós temos um grande meio para continuar avançando. Qual é este meio, pastor? O meio é permanecer firme. Permanecer firme. Permanecer firme. Isso é o meio. Porque quando você permanece, sempre no Brasil, os irmãos mandam e-mail, eu falo com eles, eu falo assim, como é que você está? Você está firme? Porque, irmão, quando você permanece firme diante dos obstáculos, vem a perseverança. A perseverança te impulsiona, a perseverança te leva para frente, a perseverança te leva à conquista, a perseverança te leva a permanecer firme nos caminhos de Deus. Esse é o meio. Ai, pastor, está tão difícil que eu estou querendo voltar para trás. Estou tão desanimado. Então, irmão, se anima, porque o seu caminho não é ré, é seguir ao Senhor, é ir para a frente, é permanecer firme, é ir para a conquista, é ir para a vitória, é permanecer firme. Os obstáculos que surgem nesta caminhada não podem nos intimidar. Não pode nos intimidar. Porque se você se intimidar com os obstáculos, você para. E quando você para, você retrocede. E quando você retrocede, você sai da posição de um vencedor. Você sai da posição de um conquistador. Então você tem que permanecer firmado nos caminhos do Senhor. Não pode se intimidar com as coisas que estão vindo aí. Então, permanecer firme é um meio. Ser persistente. Porque isso nos impede de retroceder, mas leva-nos para conquistar o triunfo. Eu penso no nosso irmão Paulo. O irmão Paulo, ele não retrocedia. E a gente pensa que o irmão Paulo era um gigante, um homem diferente de nós. E lá, em Tiago resolve falar de um homem que para mim foi um dos mais poderosos na Bíblia. Um dos profetas mais poderosos, Elias. E ele diz assim, Elias, lembram dele? Os caras, Elias, pelo amor de Deus. Porque Moisés foi um grande líder. Abraão foi um grande líder. Josué. Mas um dia esse Elias faz uma oração e diz assim, Deus, manda fogo do céu, vem fogo do céu. E queima o holocausto. O homem era tremendo. E Tiago então resolve fazer uma dissensão, uma separação, e diz assim, Elias, lembram dele? Lembramos que, cara, se existisse um Elias daquele hoje, e diz assim, homem como nós. E orando, por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Voltando a orar por esse objetivo, a chuva voltou a cair. Então, eles eram homens como nós, mas eram homens firmes, homens que não se retrocediam, homens que apanhavam, que foram açoitados, foram apedrejados, eram como escórias, mas não retrocediam diante dos obstáculos. Posso ouvir um glória a Deus? Eles permaneciam, avançando em cima dos obstáculos, inspirados, não desanimados. Eles sempre agiam com perseverança. Glória a Deus. Então nós vemos aqui em Hebreus que nós temos que nos manter firme. Aí, o escritor, recebendo a divina revelação, diz assim, temos que prosseguir, mas temos que prosseguir olhando para o autor e consumador da nossa fé. Querido, nós temos um lugar para olhar. E o lugar que temos que olhar não é para a adversidade. Eu quero confessar a você, essa semana, comecei a olhar muito a questão do dinheiro. Quanto ganha, as demandas para pagar, as dificuldades no Brasil. E eu quero dizer para você, esse mês aconteceu algo tremendo, as contas aumentaram. Por exemplo, eu moro 4 anos, nunca recebi imposto residencial, esse ano recebi 100 mil. 100 mil, a minha esposa falou, chegou um presentinho, quanto? 100 mil. Eu falei, caramba, que obstáculo é esse? 4 anos nunca recebi isso, por que eu recebi isso? E fiquei meio assim, falei, caramba, esse mês
Aí, ajunta aí o aluguel mês que vem, temos que pagar da igreja. Fiquei meio assim. Hoje a minha esposa foi orar por mim e falou assim: meu amor, olha só, a profeta, meu amor, o seu homem interior está tão fraco, eu estou sentindo a fraqueza. Aí eu olhei e falei: estou mesmo. Aí eu saí, para onde eu fui, irmão? Dobrar o joelho e buscar aquele que pode me fortalecer, buscar aquele que pode me restaurar. E a minha oração foi assim: Senhor, eu não vim buscar pregação não, eu vim aqui buscar a sua presença, eu vim aqui trazer aqui na cruz o meu fardo, porque está muito pesado para mim, eu vim aqui trocar o meu fardo contigo, Senhor. E o Senhor me deu essa palavra que você começa a ouvir agora. Então, muitas vezes quando você olha para os problemas, você deixa de dizimar, você deixa de ofertar. Lembra daquela criança que foi para a igreja? Que o pai olhou e falou assim: filho, oi papai, aqui está um dinheiro para o seu picolé. 10 reais, hein filho? Picolé. E esses 10 reais, filho, é para o dízimo, tá? Você entrega lá. E ele está indo tudo alegre para a igreja. Aleluia! Celebrai com júbilo, Senhor. O 10 reais caiu no buraco, no esgoto, e ele não conseguiu pegar. Ele falou: meu Deus, os 10 reais de Deus caiu. Mas do picolé sobrou. Quando a gente começa a olhar isso, a gente começa a deixar de dar prioridade para as coisas de Deus. E aí nós temos um perigo de entrar debaixo do domínio de Mamon, que é um demônio que leva a gente a crer que o dinheiro pode resolver as questões. Eu quero dizer para você que ter dinheiro traz paz, ter dinheiro traz alegria, ter dinheiro traz felicidade também. Amém? E ter dinheiro é muito bom. Só que toda alegria que o dinheiro traz, acaba. Porque isso é passageiro. Então, Mamon também é um ídolo, é um Deus que quer também ser respeitado como Senhor. E nós temos que sair debaixo dele. Então nós temos que olhar para o Senhor. Quando você dobra o joelho em oração, você está olhando. Olhar para o Senhor equivale dizer que não é ficar olhando para os problemas que a gente tem. É olhar para ele e dizer: Senhor, o Senhor pode me dar graça. O Senhor pode me ajudar. Eu estava ouvindo um testemunho de um pastor e eu falei: eu preciso conhecer esse Deus. Porque a gente começa a olhar para baixo demais e deixa de ver os milagres de Deus. Deixa de ver a mão poderosa de Deus. E aquele pastor contou uns testemunhos que está acontecendo na igreja dele. Eu falei: Deus, eu preciso conhecer o Senhor. Eu não conheço mais. E eu vou orar. E Deus fala: você conhece, é que você começou a olhar muito para baixo. E quem olha para baixo só vê problema. Só vê dificuldade. Só vê adversidade. Então Jesus disse: olhando firme para o autor e consumador da sua fé. Temos que olhar para Deus. Quando olhamos para Ele, nós vemos as coisas aqui embaixo um pouco menor. E vemos que há solução. E vemos que há resposta. E vemos que há graça. Irmão, não acabou para você. Deus tem, o chamado que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, está em pé. Muitas vezes o inimigo se levanta dizendo: acabou para você. Ao contrário, Deus quer nos impulsionar para continuarmos firmes essa caminhada. Então a expressão olhando firmemente para o autor e consumador da fé, deve-se compreender que nós temos que olhar um pouco mais para cima das adversidades, das dificuldades. Lembra do nosso irmão Pedro que andou sobre as águas? Lembra? Estava indo tudo bem. Sabe, irmãos, se você quer ser alguém que vai viver e fazer coisas espetaculares para Deus, você tem que sair do barco muitas vezes. O mar está batendo, o vento está soprando, o barco dos discípulos está sacolejando. Jesus vem às 3 horas da noite, da madrugada, sobre as ondas. Eles gritam: é um fantasma! Aí Pedro diz, e Jesus diz: não é fantasma, sou eu! Aí Pedro diz assim: se é o Senhor, deixa eu ir contigo. E Jesus diz: vem. Então foi o segundo homem que anda sobre as águas, foi Pedro. E quando ele começa a andar passos firmes sobre as águas, ele olha para a força do vento, ele olha para as águas que estão batendo e ele faz uma pergunta. Acho que ele faz assim: o que eu estou fazendo? Estou ficando louco? Meu Deus, isso aqui deve ter tubarão. Isso aqui deve estar muito fundo. Meu Deus, eu sei nadar, mas aqui eu vou morrer afogado. E ele começa a
E ele grita: Senhor, socorre-me! E eu fiquei pensando, por que Jesus não socorreu ele antes? Por que Jesus não correu, como nós fazemos quando alguém está afundando? Jesus ficou na dele. E Pedro, socorro, Jesus! Aí Jesus vai. Querido, muitas vezes nós temos que gritar para o socorro ao Senhor. Sabe, gritar, socorre-me Deus. Porque eu estou olhando mais para baixo do que para o Senhor. Eu estou olhando mais aqui para a terra do que para o Senhor. Então nós temos que levantar os olhos. Isso significa, não é ficar contando as estrelas, mas é olhar um pouco mais para o Senhor, é olhar mais para aquilo que Ele pode fazer, olhar para Ele, para aquilo que Ele pode ser na sua vida, irmão. Não adianta ficar querendo depender dos outros. Jesus não quer que sejamos dependentes dos outros, quer que sejamos dependentes dEle. Porque Ele pode fazer, Ele pode agir, Ele pode realizar, Ele pode também não fazer, não agir, não realizar, porque Ele é Deus. Temos que aprender isso. Ai, pastor, o Japão não dá mais nada, a gente não ganha mais nada, não dá nem para viver. Dá sim, querida. Ah, eu estou desanimado do Japão, então vai para a Etiópia. Vou te mandar como missionário para a Etiópia. Vai lá. Vai lá. Vou te mandar para a África. Vai lá. Vai lá ver os barrigudinhos, se ela fala que está comendo muito, é só verme. Tem nada. Mama na teta da mãe, não sai um pingo de leite. Então nós temos que olhar para o Senhor. Aonde Deus nos colocou é onde Deus vai nos dar vitória. Aonde Deus nos plantou é onde Deus vai fazer a gente prosperar. Aonde Deus nos colocou é onde Ele vai fazer a gente caminhar. O Espírito de Deus está na nossa vida. O Espírito de Deus é o poder de Deus em nós. Ele vai nos impulsionar, Ele vai nos levar. Nós vamos gritar para o socorro. Deus vai estender as mãos e Deus vai fazer a gente continuar essa caminhada. Jesus é um grande exemplo a seguir, irmãos. Jesus é um grande exemplo a seguir. Quantas dificuldades, quantas divergências, quantos problemas acontecia, mas ele continuava firme. Jesus, ele é um exemplo a seguir. E é um exemplo de alguém que podemos ver e pôr em prática na nossa vida. Ele é a origem e o meio de crescimento da nossa fé. Jesus, ele é a origem da fé. Ele é a origem do crescimento da nossa fé na nossa vida. Sem Jesus, nós não vamos conseguir nada. Ele que é o autor da fé. É Ele que é a fonte de toda a fé que nós precisamos. Sabe o que eu tenho aprendido, irmãos? Que a verdadeira força surge quando existe uma verdadeira fraqueza. Porque em Hebreus diz assim, que eles tiraram força quando tinham a maior fraqueza. É quando surge a dificuldade. E no meio da fraqueza, nós retiramos força para continuar. Quando Deus diz, olha, vocês vão vencer todas as barreiras que aí tem. Você tem que ter uma meta. Você tem que ter um alvo. Você tem que permanecer firme. Você tem que continuar olhando para Cristo. E quando nós fazemos isso, Ele está nos impulsionando a ir, a avançar. Então Ele é o autor da fé, Ele que gera a fé. Porque pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Diz Efésios capítulo 2, é dom de Deus. A fé vem de Deus. É a fé que está no nosso coração. É a fé que nos leva a estar aqui nesta noite. É a fé que nos impulsiona a caminhar. Eu não vou ser mencionado na Bíblia. Eu também, e o pastor Rochara com certeza, não vai ser um autor da Bíblia, ou alguém que vai ser inspirado para escrever a Bíblia. Os nossos nomes não estarão escritos no livro da Galeria da Fé, mas o nosso nome está escrito no céu. Mas uma coisa eu tenho certeza, que a minha perseverança nos caminhos do Senhor vai me dar vitória. Eu sei que muitas vezes a carne quer nos levar para a inclinação dela. Eu sei que muitas vezes inclinamos para a carne. Eu sei que muitas vezes o pecado parece saboroso. Eu sei que muitas vezes esse mundo parece que está melhor do que o mundo de Deus. Mas eu quero dizer para você, tem coisas que só parecem, mas não é. O melhor caminho é esse. Ah, pastor, mas é apertado. Passa você.
mas não passa a bagagem que você quer levar. O caminho de Deus não podemos levar bagagem. O caminho de Deus é apertado e é estreito, mas passa você, passa eu, passa o Luiz, passa cada um de nós. Nós temos que continuar. Então, Jesus é esse exemplo de fé. E olhando para Ele, eu fico pensando, por que não olhar para Pedro? Por que não olhar para o Paulo? Jesus nunca disse, olhai para Paulo. Foi Paulo que disse, olhe para mim, faz o que eu faço, já está bom. Porque as pessoas que estavam com ele não conseguiam fazer nem o que ele fazia. Mas Jesus diz assim, olha para mim porque eu sou o autor da fé. Eu sou aquele que gerou fé em Paulo. Eu sou aquele que gerou fé em Pedro. Eu sou aquele que gerou fé em Estevão. Eu sou aquele que gera fé em você. E essa fé levará você a conquistar, a vencer, a triunfar, a ficar sem pecado e terminar a carreira. Então ele dá um exemplo de suportar as adversidades. Muitas vezes nós olhamos Pedro, ou olhamos Paulo e Silas na prisão, e ficamos olhando, nossa, esses caras são o máximo. Esses caras aguentaram. Mas quem levou eles a aguentar foi o Espírito de Deus que habita dentro deles. E é esse Espírito de Deus que vai nos levar a aguentar as adversidades, irmãos. A cantar no meio da tribulação. A profetizar como Abacuque, mesmo que falte o leite da malhada, mesmo que falte o queijo que procede do leite, mesmo que a videira minta, mesmo que a figueira negue o seu fruto, mas mesmo assim nos alegraremos no Senhor. Irmão, a vida com Deus não é só coisa boa, mas é adversidade. Não é só ter, mas é também aprender a não ter. É por isso que Paulo diz assim, olha, calma, eu sei ter muito, eu também já aprendi a não ter nada, mas eu estou contente, porque em tudo isso eu sei agora que eu posso suportar, posso todas as coisas naquele que me fortalece, Jesus. É isso que temos que aprender, irmão. Enquanto você está sentado aqui, tem gente nas camas de hospitais. Então não adianta dizer Filipenses 4,3, batendo no peito, tudo posso naquele que fortalece, se não aprender a passar no dia da amargura, se não aprender a passar comendo ovo, comendo picanha de galinha. Picanha de galinha chama ovo, tamago. Temos que aprender no meio das adversidades, da alegria, da tristeza, do choro. E aí então nós vamos poder exclamar, eu posso todas as coisas, porque Cristo está na minha vida. Cristo está na minha vida. Eu sinto o Espírito de Deus nessa noite, igreja, dizendo para nós, olha, o caminho é esse, você já entrou, continua firme. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, verso 3, aquele que a tribulação produz, a tribulação, a dificuldade, ela produz alguma coisa. A adversidade produz o quê? Perseverança. De acordo com o comentário da Bíblia, a palavra que é traduzido por perseverança ou paciência quer dizer firmeza. Tribulação gera firmeza, irmão. Crente que não passa por luta, crente que se vir luta eu afasto, não é firme. Você pode contar com ele quando tudo vai bem, mas quando tudo vai mal ele some. Então, em Romanos está dizendo que a firmeza ela vem através das adversidades. Então, irmão, não vamos murmurar quando chegar um momento difícil. Não vamos murmurar quando as coisas precisarem que nós temos que ser mais firmes. Eu quero concluir essa mensagem, querido, dizendo para você nesses 3 versículos, olhar para Cristo é o único modo de mantermos espiritualmente firme a nossa vida. Se você tirar 1 milímetro dos olhos de Deus, você vai se afastando do Senhor. Pastor, eu conheço muitas pessoas que se afastaram do caminho, é porque elas tiraram os olhos de Deus.
Em algum momento elas tiraram os olhos do Senhor e elas foram afastando. Então nós podemos encontrar por aí muito crente desanimado. O pastor Rochiara vai a algumas igrejas, vai encontrar muita gente desanimada, vai encontrar muita gente fraca, vai encontrar muita gente, muito cristão débil, adoecido. Por quê? Porque tirou os olhos de Deus e colocaram os olhos no líder, colocaram os olhos no pastor. Aí colocou o olho no pastor, o pastor errou, o pastor foi bravo, ficou bravo, magoou. Colocou o olho no amigo e creu que o amigo resolveria o seu problema, e o amigo disse não. Olhou para o irmão e achou que o irmão era forte, o irmão era fraco. Aí desanimou. Quando você olha aí e vê as pessoas fracas, desanimadas, entristecidas, não é porque as pessoas erraram, é porque elas começaram a olhar os erros das pessoas. Ai, aquela irmã podia bem me ajudar, hein? Nossa, o Zé Roberto tá bem financeiramente, podia bem me ajudar, hein? Isso acontece com pastores, né, pastor Rochiara? Nossa, aquela igreja tá arrombando, podia bem me ajudar, hein? Podia bem mandar uma oferta para mim, hein? Nossa, a igreja de Caria tá muito boa. Nossa, a Toyota tá muito boa. Podia ajudar a gente é tão pequenininho, a gente é tão fraquinho, a gente é tão necessitado. Aí a ajuda não vem, a gente magoa. Querido, Deus está nos chamando nessa noite para colocar os olhos no lugar certo, para colocar os olhos naquele que pode nos socorrer. Então nós estamos vivendo época que muitos cristãos começam a perder a sua identidade, pois não são mais luz no mundo. Muitos estão se perdendo na religião e nas tradições. Eu ouvi uma pregação e eu achei muito interessante isso. Ele disse assim, o pastor disse assim, que Deus nos deixou como luz nas trevas. Luz nas trevas, é isso? Nós somos luz nas trevas, não é isso? Não é isso? Mas nós não somos trevas no meio da luz. O que quer dizer isso, pastor? Tem gente na igreja que é trevas e quer viver no meio da luz. Só que quando você permanece em trevas e quer viver na luz, a luz vai brilhar e vai identificar as trevas na sua vida. Aquele pecado que você não quer deixar, aquele mal que está na sua vida. Aí você vai falar, ai meu Deus, essa pregação, o pastor contou a minha vida. Não é que a luz está brilhando. Então nós temos que ser luz nas trevas e não ser trevas no meio da luz. Eu quero ficar nessa igreja. A igreja é luz, vai clarear o seu pecado, a sua falta de fé, a sua infidelidade. Então tem que arrumar isso. Tem que arrumar isso. Deus disse, vocês vão ser luz aí. Se queremos, como Paulo, combater o bom combate e acabar a carreira e guardar a fé, precisamos permanecer firmes, olhando para Cristo. Eu quero deixar essa palavra para você. Pastor, eu vim aqui hoje muito fraco, desanimado. Eu fui me trocar hoje. Eu coloquei um espelho muito grande lá no meu quarto. O espelho é mais grande que o quarto, bem assim lá da cama. E hoje eu fui lá, tomei banho, pus minha calça, estufei o peito. Falei, cara, você tá forte, hein? Fiz assim, falou que você tá poderoso. Deu uma ajeitada na postura, mandei a barriga para dentro. Falei, cara, você tá um touro, você tá forte. Põe a roupa para a igreja. Irmão, a gente tem que arrumar postura diante de Deus. Deus não quer filhos miseráveis. Ai, eu estou aqui com... Ai, meu Deus, pastor. Ai, meu Deus do céu. Eu sou o filho mais pequenininho da tua igreja. Ai, meu Deus, ninguém olha para mim. Deus quer mudar a história da nossa vida. Deus levantou você. Você é forte, você é guerreira. Você está no caminho, você está perseverando. E você tem que chegar até o fim. Como Paulo, olha, eu combati o bom combate, mas agora eu quero receber a minha coroa. Quero deixar isso para você. Eu tenho visto pessoas que eu consagrei a diaconato, pessoas que nós consagramos a ministérios, totalmente parados, animados. E quando as coisas não vão bem na nossa vida, a gente quer arrumar um culpado. Já viu isso?
O casal, quando as coisas não estão bem, foi você, é você. Você que não trabalha. É você que não faz a sua parte. Não é assim? E quando a gente não acha ninguém, deve ser Deus culpado dessa tragédia. Meu Deus, que problema danado que a gente não vence. A gente quer sempre descontar em alguém. Isso é problema do Adão e Eva. Eva! O que você fez? Eu não, esse capeta que o senhor pôs aí. O jardim estava bom, mas o senhor pôs esse capeta aí, ele me tentou. Adão! O que você fez? Eu não fiz nada. Essa bendita mulher que o senhor me deu, arrancou da minha costela, doeu, viu? Arrancou essa mulher aí, ela trouxe essa maçã e eu comi. Então é sempre assim, um querendo jogar o problema para outro. Mas a verdade, Deus quer que você reconheça os problemas, as dificuldades, e olhemos para Ele e possamos prosseguir. Vamos nos colocar em pé. Nós vamos orar.